Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso curso de Engenharia de Software em exercícios focado na banca CESP. Como vocês bem sabem, esse curso é organizado em vários módulos e esse daqui é o quarto e último módulo que vai tratar de questões sobre UML e APF, análise de pontos de função. Bom, no primeiro módulo desse curso, vocês já devem estar sabendo isso, quem já vem acompanhando desde o início, eu dei alguns avisos gerais sobre nossa forma de trabalho, de uma maneira mais detalhada. Se você tem alguma dúvida de como funciona esse nosso curso, como ele vem funcionando desde o início, eu peço que você reveja o primeiro trecho do primeiro módulo desse curso, onde eu tratei de modelos de ciclo de vida e estabeleci as regras do jogo, mostrei como seria a nossa forma de trabalho. A gente basicamente combinou que num curso de exercício o nosso foco se dá em cima de questões. O objetivo é de fazer o máximo de questões possíveis dentro do tempo que nós temos disponível e, ao longo desse caminho, entender o estilo da banca organizadora. Então, eu não vou ensinar a teoria do zero, apesar de fazer algumas revisões aqui, como vocês já devem estar acostumados, durante essa nossa aula. Minha missão aqui, pessoal, é mais de passar macetes, dicas, mostrar como resolver essas questões da forma mais objetiva possível. Bom, para esse módulo daqui, nós vamos abordar questões sobre o ML, como eu falei para vocês. Então, vários diagramas, para que serve a linguagem, como você pode utilizá-la. Eu vou mostrar as principais notações, os principais modelos e assim por diante. Já a parte de análise de pontos de função, a gente também vai fazer questões bem abrangentes, que vão passar por quase todo o processo de medição funcional, de acordo com como a gente estudou lá no nosso curso teórico, de acordo com o manual de práticas de contagem de pontos de função. Então a gente vai ver funções de dados, como medir funções de transação, como aplicar fator de ajuste e coisas desse tipo. Todos aqueles principais assuntos sobre a técnica de análise de ponto de função. Bom, eu deixei esse módulo por último, pessoal, por uma razão. Esses assuntos, nem tanto APF, tá? Mas principalmente o ML, são tópicos aqui do ML que envolvem uma série de detalhes que você precisa conhecer para resolver essas questões. O ML, inclusive, como eu falei no final do último módulo, onde eu tratei de análise de projeto OO e testes, é um dos assuntos da engenharia de software, talvez o assunto mais cobrado em todas as bancas organizadoras. Recentemente, o nosso professor de Java, o meu amigo Vitor Almeida, ele fez um mapeamento, colocou aí na comunidade para vocês verem, sobre os principais assuntos de engenharia de software, e o ML apareceu lá no topo dos assuntos que são mais cobrados, certo? E é um assunto bem detalhado. Eu estou dizendo isso para lhe avisar mais uma vez, encarecidamente, que você precisa ter conhecimentos, pelo menos básicos, de preferência no mínimo intermediário, desses assuntos aqui, principalmente do ML que a gente vai tratar. Claro, eu vou revisar vários diagramas, não se preocupe, toda vez que aparecer um diagrama novo, eu vou falar sobre ele aqui nas nossas questões do ML, para ficar bem mastigado, bem fácil de você entender. Mas eu vou fazer essa revisão de uma forma mais rápida, pessoal? A minha aula do ML, se vocês pegarem lá para ver a aula teórica, ela é bem extensa, bem detalhada. Então, se você quer ter todos os detalhes sobre os diagramas, por favor, volte lá na aula teórica. Se você não viu, veja. Quem já viu e não está lembrado, reveja, porque essas informações vão ser importantes para a gente resolver as nossas questões, tá? E que são o nosso foco, Então, estou partindo do pressuposto que você já estudou isso daqui para a gente conseguir focar nessas questões e entender como é que o ML tem sido cobrado, principalmente em questões do CESP, que é o nosso objetivo com esse curso, beleza? Então, tanto para o ML quanto para análise de ponto de função, eu já gravei as aulas teóricas, depois procure no Provas de TI, se você não as viu ainda, beleza? Bom, é isso, pessoal. Vamos às nossas questões, começando exatamente com o ML, tá? Mais ou menos do meio para frente da aula, a gente vê algumas questões de análise de pontos de função e aí arremata esse nosso curso com esse último módulo, ok? Então vamos lá, olha só. Primeira questão do TCU. O ML é uma tecnologia concorrente com um processo unificado no que diz respeito ao apoio à prática de engenharia de software orientada a objetos. Está dizendo o seguinte, se você não entendeu a pergunta, está dizendo que o ML não é parceira do RUP, do processo unificado. Na verdade, é uma concorrente. Concorrem entre si, eles brigam entre si, é o ML e o RUP. Falso, pessoal? A gente já viu na aula do ML, na aula de RUP, que
os mesmos autores que criaram o Rupp, o Bock, o Jacobson e o Rambaud são os 3 mesmos autores da UML. Então, são os mesmos caras, tá tudo em casa. As tecnologias, tanto o processo unificado quanto a UML são utilizados de forma integrada. Vários diagramas que são utilizados no Rupp são escritos em UML. Então, totalmente falsa essa questão. O UML não é concorrente com o Rupp, é um parceiro do processo unificado. É uma linguagem que é utilizada dentro do processo unificado e não é uma concorrente do processo unificado, certo? Falsa essa questão. Essa é uma questão fácil, tá? A maioria de vocês já deve ter olhou, viu e rapidamente essa questão acertou. Mas eu utilizo ela para a gente começar a introduzir os nossos entendimentos sobre o ML, beleza? Então eu vou trocar aqui para o material teórico, porque já na próxima questão, né, essa que a gente viu aqui, ela tá falsa, mas já na próxima questão, estou trocando aqui de slide para você ver, a gente vai começar a resolver assertivas sobre diagrama de classe. Vocês estão vendo um diagrama de classe aí na tela, então eu já vou aproveitar esse início da aula de UML aqui, dessas nossas questões, para a gente dar uma revisada básica acerca do que é o ML, para que ela serve, como é que ela é utilizada, certo? E também o que não é o ML, é muito importante isso também. E para a gente já revisar os principais entendimentos sobre diagrama de classe, certo? Então, mais uma vez, pessoal, confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Quem já vem assistindo esses módulos aqui de exercícios sabe que o começo é mais amarrado, porque a gente tem que fazer uma revisão da teoria. Até porque quando eu não faço, as pessoas ficam perdidas. Eu gostaria muito de só fazer questões, tá, pessoal? Por mim, isso seria o meu sonho. Mas toda vez que eu vou direto nas questões em sala de aula, muitos alunos reclamam porque não lembram direito do assunto, apesar de eu insistir, né, de fazer essa revisão. Bom, paciência. Então, já que é assim que funciona, eu vou dar uma revisada aqui na teoria, certo? Mas confie em mim que depois a gente volta e aí a gente consegue dar mais velocidade em várias questões sequenciadamente. Mas para essa introdução, vamos fazer essa revisão aqui do ML. Olha só. Vou trocar aqui de slides no material teórico agora. Então, ó, esse aqui foi o material que eu utilizei lá no meu curso teórico do ML, para quem já assistiu. Bibliografia básica, pessoal, para o ML. Eu recomendo 2 livros, basicamente. Tem vários, tá? Tem vários no mercado, vários livros bons, inclusive. Mas você não pode deixar de ler, principalmente essa primeira referência, que é o Guia do Usuário. Por quê? Porque esse livro aí, o User Guide, né, o Guia do Usuário da UML, é escrito pelos autores da UML, o Bock, o Jacobson e o Rambaud, certo? Então você não pode deixar de ler esse livro porque é como se fosse um livro oficial sobre a linguagem. Claro que o UML virou um padrão, é especificado formalmente pela OMG, existe uma instituição que mantém e atualiza a UML, e existem padrões com especificações formais da linguagem, tá? Só que são materiais muito hostis para você ler, para aprender o ML. Não são muito didáticos, são especificações formais. Se você quiser, depois entra lá no site da OMG, omg.org, procurar pelas especificações do ML formais. Mas eu não recomendo você estudar por ali, a não ser que seja para uma prova de certificação ou alguma coisa do tipo. Quando a gente faz a prova de certificação do ML, realmente é necessário estudar alguma coisa pela especificação. Mas para concurso, Guia do Usuário é a bibliografia mais indicada. Bom, mas se você nunca viu o ML, talvez o Guia do Usuário seja um pouco pesado para você, apesar de ser um livro didático. Tem um livro do Martin Fowler também, que é esse UML Essencial, né, foi traduzido para o UML Essencial, isso aí em inglês é o UML Distilled, né, destilado. Vocês podem comprar também. É um bom livro, resumido, vai direto ao ponto, é mais fácil de entender, é um pouco menor inclusive do que o Guia do Usuário. Os dois são bons livros, ok? Beleza, o ML, pessoal, linguagem de modelagem unificada. Vamos destrinchar isso daí, ó. Linguagem, por quê? Porque é usada para expressar e comunicar ideias. O ML, pessoal, não é uma tecnologia, não é uma metodologia, não é um processo, certo? Não é nada disso, é só uma linguagem. Só que não é uma linguagem de programação, como Java, como C++. É uma linguagem, só que ela é uma linguagem de modelagem. Beleza? Então, qualquer questão que chamar o ML de a metodologia UML ou o processo UML, pessoal, o ML não é metodologia, não é processo, não é método, não é nada disso. É só uma linguagem, ok? Beleza, mas não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de modelagem visual, certo? Tá lá, uma linguagem de modelagem, por quê? O que quer dizer modelagem? Para você descrever o sistema no nível de abstração mais alto.
Porque quando você utiliza a linguagem natural ou a linguagem de código, a linguagem natural ela tem muita ambiguidade, né? Se você for especificar sistemas com a linguagem natural, ela é muito ambígua. E a linguagem de código, a linguagem formal, ela já é detalhada demais. Aí ela já baixa o nível demais. Então, um bom meio termo para você modelar sistemas é você utilizar uma linguagem visual, que é o caso da UML, certo? Para você descrever o sistema no nível de abstração adequado, certo? Para que os seus clientes entendam, para que a própria equipe de desenvolvimento possa compreender aquilo dali. E ela é unificada, né? Esse U de UML, porque como eu falei para vocês, o UML se tornou um padrão mundial para modelagem de sistemas. Se vocês entrarem lá no site da OMG, que é a instituição que mantém a OML e atualiza as suas versões, vocês vão encontrar lá as especificações formais da linguagem, beleza? Ok, então tá aí, ó, linguagem gráfica para especificar, visualizar, construir e documentar artefatos de software. Vantagem, como eu falei para vocês, é que essa notação gráfica ela é mais clara do que a linguagem natural, que é muito ambígua, é muito imprecisa, mas em compensação ela não é tão detalhada quanto o código. Você descer direto para o código já é muito radical também. Então você tem um meio termo na UML, que é exatamente essa linguagem gráfica no nível de abstração adequado para todo mundo entender. Então ajuda a obter uma visão geral do sistema. Muito importante, tá? Várias questões cobram isso. O ML não é dependente de tecnologia. Então você não é obrigado ao ML a utilizar o ML com Java ou até com um paradigma. Ah, o ML sempre tem que ser com um paradigma orientado a objetos? Não, nem sempre. Claro que existem os principais diagramas da OML são orientados a objetos, tá, pessoal? O próprio diagrama de objetos, óbvio, né? O diagrama de classes também, mas tem alguns diagramas da OML que você pode utilizar em sistemas que talvez não sejam orientados a objetos. Tem. Diagrama de caso de uso, por exemplo. Diagrama de máquina de estados, que é um diagrama antigo, vem desde a década de 70. Né? Então, não depende de tecnologia, não depende de paradigma, certo? Diminui a fragmentação e aumenta a padronização, porque, como eu falei para vocês, o ML hoje é considerado um padrão de fato e de direito. Beleza. Isso é o que é o ML, ok, pessoal? Lembrem-se, é só uma linguagem para especificar e visualizar e documentar artefatos de software e sistemas. Utiliza uma notação gráfica, dá essa visão geral do sistema. Agora, o que o ML não é? Né? Muitas questões tentam colocar essa pegadinha. O ML não é um processo, não é um método, é só uma linguagem, certo? O ML não depende de tecnologia, não depende de paradigma, beleza? Então o ML não depende de nada disso e não é nada disso. É só uma linguagem aberta que ela pode ser utilizada para você especificar e visualizar documentos e artefatos de software, ok? Beleza, vamos lá, passar aqui. Bom, essa aqui é a visão geral do OML 2.2. Na época da minha aula eu utilizei o OML 2.2, hoje a OML já está na 2.4, mas essa figura não mudou, continua valendo, certo? São 14 diagramas, pessoal, que a gente tem que saber, diagramas concretos, tá? 7 diagramas estáticos, 7 diagramas dinâmicos. Aqui do lado esquerdo, ó, debaixo dos diagramas estruturais, eu tenho justamente os 7 diagramas estáticos, classes, componentes, objetos, diagrama de perfis, Profile Diagram, que é o diagrama mais novo da OML, eu comentei sobre ele para vocês no curso teórico. Diagrama de estrutura composta, diagrama de implantação, diagrama de pacote. 7 diagramas estáticos. Não vou falar sobre todos eles agora, obviamente, à medida que eles forem aparecendo nas questões eu vou revisando, mas a gente tem que saber pelo menos o nome dos diagramas, certo? Aqui na direita, 7 diagramas dinâmicos, que são divididos em diagramas comportamentais e diagramas de interação. Diagramas comportamentais são 3. Diagrama de atividades, casos de uso e máquina de estados. E aí, debaixo dos diagramas comportamentais, a gente tem os diagramas de interação. Por que diagrama de interação é uma especialização do diagrama comportamental? Porque, veja, um diagrama comportamental, ele é um diagrama que tem o tempo passando. O tempo é uma variável a ser considerada, é um diagrama dinâmico. Mas debaixo dele, a gente tem uma subespecialização que a gente chama de diagrama de interação. Que além de ser comportamental, ele é de interação porque ele tem objetos interagindo entre si, mensagens sendo trocadas entre objetos. São esses 4 aqui embaixo, ó, diagrama de sequência, diagrama de comunicação, diagrama de visão geral ou interação geral e diagrama de tempo. São esses 4 que vocês estão vendo aqui embaixo, na extremidade inferior direita dessa tela, beleza? Então, os diagramas podem ser estáticos, como eu falei para vocês, também conhecidos como diagramas estruturais, mostram a estrutura estática do sistema. E por que a gente chama de estático? Porque não utiliza o conceito relacionado a tempo. É como se fossem fotografias congeladas do seu sistema.
A gente tem diagramas comportamentais que estavam na direita daquela tela que eu acabei de mostrar para vocês, que são chamados assim, né, diagramas comportamentais, porque são dinâmicos. Mostram a natureza dinâmica dos objetos, que pode ser descrito como uma série de mudanças no sistema com o passar do tempo. Então, o tempo é uma variável a ser considerada, certo? Ó, de novo, pessoal, eu sei que eu estou passando rápido aqui, mas isso aqui é básico. Isso aqui é básico. Você tem que saber isso daqui. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, beleza? Todo mundo que já assistiu a aula de OML ou já estudou em algum livro tem que saber isso daqui. Eu só estou passando para depois ninguém reclamar que eu não revisei isso daqui. Então, eu estou passando rápido de propósito, beleza? Então, 14 diagramas, 7 estruturais, 7 comportamentais, ou 7 estáticos e 7 dinâmicos, beleza? Ok, então passando aqui, basicamente a nossa aula de UML, para quem viu e se lembra, foi a partir desse ponto, então, uma passada por cada um dos diagramas. Então a gente começa com os 7 diagramas estruturais. Obviamente eu não vou ver todos eles agora, nesse trecho, mas eu já quero revisar com vocês, como eu falei, o diagrama de classes, que talvez seja o diagrama mais utilizado e um dos mais importantes da UML. Então tá aí, ó, um diagrama estático que mostra os elementos mais importantes de um sistema orientado a objetos, que são as classes que vão dar origem a objetos. A partir das classes a gente instancia elas e cria objetos, como a gente viu na nossa aula de orientação a objetos, certo? Então exibe um conjunto de classes, interfaces e os relacionamentos entre esses elementos. Classes podem ter tanto propriedades quanto comportamentos, ou seja, atributos e métodos, ok? Quem não lembra também, pessoal, de novo, o que é uma classe, o que é um objeto, o que é um atributo, o que é um método, por favor, eu peço encarecidamente que revise a nossa aula de orientação a objetos, veja as questões que a gente fez no módulo 3 desse nosso curso. Esse que a gente está vendo agora é o módulo 4, que eu falei sobre questões de análise projeto O. Lá eu falei o que é uma classe, o que é um objeto, qual é a estrutura de uma classe, o que é uma propriedade, o que é um comportamento. Se você não sabe o que é isso daqui, pare agora, volte e revise, beleza? Aqui eu só vou passar rapidamente. Bom, tá aí a estrutura básica de uma classe na OML. Basicamente uma classe ela é dividida em 3 containers, em 3 partes. Lá em cima você tem o nome da classe. No meio você tem os atributos dessa classe, as suas propriedades, né? E lá embaixo os métodos, também conhecido como operações, beleza? Bom, essa é a forma, deixa eu voltar aqui, essa estrutura que eu mostrei para vocês com 3 compartimentos, ela é a representação completa de uma classe, tá? Mas não necessariamente uma classe, quando ela aparece no diagrama, ela tem que mostrar os 3 compartimentos, tá, pessoal? Ela pode aparecer, por exemplo, como vocês estão vendo ali em cima na esquerda, só o nome da classe, só um retângulo, certo? Pode aparecer o nome mais os atributos. Aí pode aparecer nome mais atributos mais operações aqui embaixo, que é a anotação completa. Tá? Tem várias formas, vários níveis de detalhes que você pode utilizar para representar uma classe UML, ok? Bom, tá aí dando um zoom, né? Se a gente fosse dar um zoom numa classe representada na UML, a gente teria isso daí. Lá em cima a gente tem o nome da classe, no compartimento do meio a gente tem os atributos. Lendo um atributo da esquerda para a direita, a gente vai ter no prefixo inicial a visibilidade desse atributo, ou seja, o escopo de acessibilidade desse atributo. Se ele pode ser acessado só dentro daquela classe, se ele pode ser acessado dentro do pacote onde aquela classe se localiza, se ele pode ser acessado por qualquer classe, né? As famosas visibilidades, né, pessoal? Já estou partindo do princípio que você conhece isso aqui também. Público e privado, protegido e pacote, certo? Eu vou revisar isso daqui a pouco também com vocês. Então você tem a visibilidade, você tem o nome do atributo. Aí depois daqueles 2 pontos, lendo ali, ó, pessoal, ó, data de recebimento. Data de recebimento, ele tem visibilidade privada. O nome do atributo é data de recebimento. Qual é o tipo de dado? É do tipo date. É uma data, certo? E ali no tipo de dado a gente pode especificar a multiplicidade. Valores mínimos e máximos que podem aparecer desse atributo. Então, por exemplo, data de recebimento nessa classe é um atributo que pode aparecer 0 ou uma vez. No mínimo 0, ou seja, ele não existe, e no máximo uma vez. Se ele existir, só vai ter uma ocorrência daquele atributo. É como se fosse o número mínimo e máximo de ocorrências daquele atributo na classe. Se vocês olharem aqui na terceira linha, ó, aquele atributo chamado itens de linha, ele já tem visibilidade pública, é do tipo itens de linha e tem uma multiplicidade asterisco. Aquele asterisco ali, pessoal, se vocês lembram bem da nossa aula de UML, quer dizer que é uma ocorrência arbitrária. Você tem de 0 a infinitas ocorrências daquele elemento, certo? A gente diz que é uma ocorrência arbitrária. Ou seja, são N ocorrências daquele atributo aí no caso. Você pode ter restrições em cima de atributos também. Vocês estão vendo ali, ó, ordenado entre chaves,
certo? Você pode ter vários modificadores de atributos. Beleza. Não vou passar por todos esses de novo, a gente só está revisando rapidamente isso daqui. Atributos podem ser de instância ou de classe. Atributos de escopo de instância é o default, tá, pessoal? Ou seja, toda vez que eu criar um objeto a partir daquela classe, os atributos desse objeto que tiverem escopo de instância, eles vão ter o seu próprio valor para cada objeto que é criado. É o default da OML. Toda vez que eu crio um objeto, o atributo daquele objeto vai mudar de acordo com o objeto que eu criei. Agora, alguns atributos têm escopo de classe, que a gente chama de atributos estáticos. Aí não, o valor do atributo ele não vai variar por objeto. Ele é da própria classe, por isso que a gente diz que o escopo é de classe. Ele não é dos objetos que são criados da classe. Ele é da própria classe. Então, ó, lendo ali, ó, o valor do atributo é comum a todos os objetos daquela classe. Qualquer coisa que você queira denominar como estática na OML, pessoal, você denomina, a notação para isso é você sublinhar o elemento, certo? Aqui no caso de atributos, se você quiser ter um atributo estático, ele vai aparecer sublinhado na classe, beleza? Ok, vamos lá. As operações também podem ser abstratas, podem ser estáticas. Se você quiser ter uma operação estática, você deve sublinhar ela, como eu acabei de falar. Qualquer coisa estática no OML vai aparecer sublinhada, tá? Assim como qualquer coisa abstrata, uma classe abstrata, um caso de uso abstrato, uma operação abstrata, qualquer coisa abstrata no OML vai aparecer escrita em itálico, certo? Uma operação abstrata, de novo, já estou imaginando que você já sabe o que é isso. Uma operação abstrata é uma operação que não tem corpo, só tem a assinatura dela especificada, certo? Então, qualquer coisa abstrata na OML vai aparecer escrita em itálico. Qualquer coisa estática na OML vai aparecer sublinhada, certo? Ok, tá aí os 4 tipos de visibilidades: público, protegido, pacote privado. O tipo mais aberto é o tipo público. O elemento, se ele for de visibilidade pública, ele vai poder ser acessível por qualquer classe do seu sistema. Na outra ponta, se a gente ver aqui embaixo, se o elemento for privado, ele vai ser visível apenas dentro da própria classe que o declara. Aí a gente tem os meio termos aí, né? Se um elemento ele for protegido, tá? A notação para protegido é esse jogo da velha, ele vai ser visível na própria classe que o declara e pelas subclasses da classe, certo? Na própria classe que o declara, sempre, né, pessoal? Um elemento é sempre visível dentro da própria classe que ele está. Agora, se ele for protegido, além dele ser visível dentro da própria classe que o declara, ele vai ser visível também por qualquer classe que herde dela, ó, pelas subclasses da classe que o declara também. Essa é a visibilidade protected na UML. E a gente tem a visibilidade por pacote, onde o elemento é visível dentro da classe que o declara e também por qualquer outra classe do pacote onde a classe que o declara está localizada. Então, todas as classes do pacote onde esse elemento se encontra podem visualizar esse elemento, certo? Esses são os 4 tipos de visibilidade da OML. Isso aqui é básico também, né? Todo mundo já deve ter estudado isso. E aí a gente tem os relacionamentos para a gente dar uma revisada rápida e voltar para as nossas questões. Basicamente, 4 tipos de relacionamentos, pessoal. Relacionamentos são ligações, são links entre classes, criando relações entre elas, certo? A gente pode ter basicamente 4 tipos de relacionamentos: associação, generalização, dependência e realização. Associação, como vocês estão vendo aí, pode se subdividir em associação simples, associação por agregação ou associação por composição. Então vamos lá. Associação simples, que é a mais genérica de todas, é a mais simples, como o próprio nome está dizendo, né? Simplesmente indica que objetos de um elemento estão conectados a objetos de outro elemento. Instâncias de um objeto, instâncias de um elemento, aliás, estão conectadas a instâncias de outro elemento de alguma maneira, certo? E aí você pode especificar a navegabilidade dessa associação. Tá aí um exemplo na tela para vocês. Pessoa tem uma associação simples. A classe pessoa tem uma associação simples com a classe conta. A navegabilidade é da esquerda para a direita, quer dizer que pessoa acessa conta. Navegabilidade, pessoal, vocês estão vendo aí, é aquela setinha ali apontando a direção de navegação. Isso é que é navegabilidade. É a direção do acesso. Então é como se a classe pessoa acessasse a classe conta e não vice-versa, certo? Porque a visibilidade aí está da esquerda para a direita. Uma associação pode ter multiplicidade também. Igual a banco de dados, né, pessoal? 1 para 1, 1 para n, n para n. Ou seja, o número de instâncias do primeiro elemento que podem estar conectadas ao número de instâncias do segundo elemento. Beleza? Uma associação pode ter um nome também. Então, pessoa possui conta. Como vocês estão vendo aí na tela. E essa navegabilidade pode ser unidirecional ou bidirecional.
Beleza. Associação simples. A notação, pessoal, para associação simples é essa linha sólida ligando o elemento A ao elemento B, certo? Não é obrigado você ter essa setinha na ponta da linha. Só se você tiver navegabilidade. Mas pode ser que você não tenha navegabilidade, ok? Lembra-se disso. Pode ser que a navegabilidade simplesmente não seja especificada. Então, simplesmente você vai ter uma linha sólida ligando, por exemplo, aí pessoa a conta. Não é obrigado a ter aquela setinha na ponta. Se tiver, vai aparecer dessa forma, uma setinha com a ponta aberta, beleza? Ok. Bom, associação qualificada e atributos não nos interessa agora. Vamos ver aqui agregação e composição. As associações também podem ser por agregação e composição. Por que a gente usa agregação e composição? Para modelar relacionamentos todo-parte. Ou seja, quando você tem uma parte dentro de um todo maior. Você pode ter um relacionamento de agregação quando a parte existe sem o todo. É esse relacionamento que vocês estão vendo na tela entre clube e pessoa. Então, um clube agrega N pessoas. O relacionamento de agregação, pessoal, é essa linha sólida com esse losango não preenchido na ponta que agrega. Estão vendo? Ó? Na ponta da classe clube, a gente tem um losango aberto, um losango não preenchido. Esse é o relacionamento de agregação. Essa é a notação para o relacionamento de agregação. Então, o clube agrega N pessoas. Por que o relacionamento entre clube e pessoa é um relacionamento de agregação, pessoal? Porque a parte existe sem o todo. Qual é a parte aí? Pessoa. Pessoa faz parte de um clube. Clube é o todo, é o que é maior. Pessoa é a partezinha do clube, certo? Então a pessoa faz parte de um clube. Por que a agregação? Porque a parte existe sem o todo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o clube deixar de existir, a pessoa continua existindo. Uma coisa não depende necessariamente da outra. É um relacionamento um pouco mais fraco, certo? Um relacionamento de agregação. Então, se eu apagar o objeto clube da minha memória, não necessariamente eu tenho que deletar todas as pessoas agregadas nesse clube, porque o relacionamento de agregação diz exatamente isso, que a parte existe sem o todo. Okay? Relacionamento de composição, vocês estão vendo aqui embaixo, aí já é um relacionamento um pouco mais forte. A notação, como vocês estão vendo, é muito parecida. É uma linha sólida com um losango na ponta, só que o losango na relação de composição, ele é preenchido, ele é pintado ali de preto, como vocês podem ver. Tá? Isso faz toda a diferença. Cuidado que no ML, pessoal, tem muito detalhe, tá? Às vezes a forma como aparece uma seta ou um preenchimento faz toda a diferença. Então, diferença para agregação e composição aí em termos gráficos é exatamente que a composição, o losango ele é preenchido, certo? Bom, no relacionamento de composição, como eu falei para vocês, é um relacionamento um pouco mais forte. A gente tem o todo controlando o ciclo de vida da parte. Então, ó, a empresa, aqui embaixo, ó, tem N departamentos. Então, a empresa ela é composta por N departamentos. Mas os departamentos que fazem parte da empresa, eles são controlados pela empresa. O que eu estou querendo dizer com isso? Quer dizer que se eu apagar esse objeto empresa da minha memória, eu tenho que apagar todos os departamentos que estão compostos nela, né, nesse objeto empresa, compostos na empresa, certo? É isso que eu quero dizer com o todo controla o ciclo de vida da parte. Se eu apagar o todo, as partes também são apagadas da memória do meu sistema. E outra coisa, ó, a parte ela não pode ser compartilhada em outros relacionamentos. Ou seja, um departamento que aparece numa determinada empresa não pode aparecer em outra empresa ao mesmo tempo. Ou seja, não faz o menor sentido, né, pessoal? Eu tenho um departamento de empresa e esse mesmo departamento dessa empresa faz parte de outra empresa ao mesmo tempo? Não faz o menor sentido, né? Então, por isso que o relacionamento de composição é um relacionamento um pouco mais restrito, um pouco mais forte. A gente tem o todo controlando o ciclo de vida da parte e essa parte ela não pode aparecer em vários relacionamentos ao mesmo tempo. É para uma determinada instância, ele só aparece naquele relacionamento. Beleza? Ok, relacionamentos todo parte. A gente já viu então os relacionamentos de associação, tá, pessoal? Associação simples, de agregação e composição. Aí a gente tem o relacionamento agora de dependência. O relacionamento de dependência, a notação como vocês estão vendo aí na tela, é uma linha pontilhada com a seta aberta na cabeça dessa linha, ok? Linha pontilhada com a seta aberta. O que é que eu quero dizer com seta aberta? É que a seta só tem dois lados, certo? Ela não fecha o triângulo. É isso que eu quero dizer com seta aberta, beleza? Então, linha pontilhada, seta aberta. Esse é o relacionamento de dependência. Que relacionamento é esse? Simplesmente indica que mudanças no elemento podem causar mudanças no outro. Porque eu tenho o elemento A que depende do elemento B. Se o elemento B mudar, pode ser que cause mudanças no primeiro elemento. Então, como é que eu modelo isso na UML? Eu modelo através do relacionamento de dependência. Beleza?
Um grande exemplo, vocês estão vendo aí na tela, nesse código Java, é quando uma determinada classe é utilizada como parâmetro em outra classe. Então vocês estão vendo aí, ó, a classe formulário ela está sendo usada como parâmetro desse método desenhar da classe GUI. Então quando eu tenho uma classe sendo usada como parâmetro em outra classe, normalmente isso é um relacionamento de dependência, a gente modela assim na OML. Dependência, beleza? Linha pontilhada, seta aberta na ponta. Beleza. A gente tem um relacionamento de generalização, que nada mais é do que a herança na OML, certo? A notação é essa linha sólida com a seta fechada. Olha aí, ó, é um triângulozinho ali, ó, na ponta, certo? E sempre aponta do elemento mais específico para o elemento mais genérico. Então, ó, se vocês estão vendo aí nessa tela, poupança herda de conta. A seta da generalização, pessoal, sempre aponta do elemento mais específico para o mais genérico. Da subclasse aponta para a superclasse. Da classe derivada aponta para a classe base, certo? Então, poupança herda de conta aí, como vocês estão vendo. De novo, não vou explicar o que é relacionamento de herança, né, pessoal? Já expliquei isso várias vezes, tanto no curso teórico como no nosso último módulo que a gente viu, orientação a objetos. Eu só vou me restringir a dizer aqui simplesmente que o relacionamento de generalização é o que modela o relacionamento de herança aqui na OML, certo? Aí vocês estão vendo um exemplo em Java, como isso poderia ser implementado nessa linguagem. Beleza. E por fim, a gente tem o relacionamento de realização, que é um relacionamento onde uma classe implementa uma interface. Eu tenho duas notações para isso. Vocês estão vendo, na verdade, três, né? Nessa tela a gente está vendo duas notações possíveis. Ali em cima você tem uma interface estereotipada ali no meio, né? Controlador BD. E nas pontas, duas classes realizando essa interface. O relacionamento de realização, a notação para ele é essa linha pontilhada. Olha só a diferença, hein, pessoal? Antes que você confunda, deixa eu voltar aqui. O relacionamento de generalização é uma linha sólida com a seta fechada na cabeça. Linha sólida com a seta fechada. Não confundir com realização, que é uma linha pontilhada com a seta fechada. Cuidado, hein? Isso confunde muito. E cuidado para não confundir realização com dependência. Dependência também é uma seta pontilhada, mas a cabeça dela não é um triângulo, é uma seta aberta. É uma linha pontilhada com a seta aberta. Não é um triângulo na cabeça da linha, certo? Aqui, como vocês estão vendo em realização, é uma linha pontilhada, mas a cabeça dela é um triângulo, é uma seta fechada. Beleza? Essa é uma possível notação para realização. Pessoal, não vou explicar o que é realizar, o que significa realizar uma interface. Realizar uma interface significa implementar o contrato daquela interface. É basicamente isso. Já expliquei isso N vezes no curso teórico. Expliquei isso na aula de orientação a objetos também. Não dá tempo de eu explicar isso de novo aqui na aula do ML, certo? Uma outra notação para realização é esse círculo. Essa notação de cima é igualzinha, é equivalente a essa notação que vocês estão vendo aí embaixo, tá bom? Controlador BD, representado pela interface, que na verdade é um círculo. Aí, em vez de eu colocar como um estereótipo, eu coloco como um círculo. E o relacionamento de realização nada mais é do que essa linha sólida que conecta as classes nas pontas a esse círculo aí no meio. Essas duas notações que vocês estão vendo na tela são equivalentes. Aí a gente tem uma última notação, que é essa notação ball socket, né? A notação bola socket, que é utilizada para modelar uma dependência e uma realização entre duas classes e uma interface. Olha só, a gente já estudou o relacionamento de dependência e já estudamos o relacionamento de realização, certo? Beleza. Se você olhar na extremidade inferior dessa tela, a gente vai ter acesso BD com essa linha pontilhada indo para o círculo query, que é a interface. Acesso BD com essa linha pontilhada com a ponta aberta apontando para query, pessoal, quer dizer que acesso BD depende de query. Isso é um relacionamento de dependência, beleza? E ali, ó, query para consulta BD relacional, e aquilo ali é um relacionamento de realização. Como eu acabei de mostrar para vocês, né, essa linha sólida ligando ao círculo é um relacionamento de realização, certo? A gente tem uma possível notação para isso, que é essa notação ball socket. Então, ó, porque parece que é um soquete se conectando a uma bola, a um círculo. Olhem para essa representação do meio da tela aí, pessoal. A gente tem a classe acesso BD com essa espécie de conector chegando na interface query. Isso daí é uma dependência, certo? A gente chama de interface requerida, porque acesso BD requer a interface query. Ela depende da interface query para implementar alguma coisa, certo? Agora, a interface query, ela é implementada, ela é realizada por essa classe da direita chamada consulta BD relacional,
Beleza? Isso é uma notação ball socket, uma notação bola socket da UML. Ou seja, várias formas de você representar dependências e realizações entre classes e interfaces. Ok. A gente vai voltar para as questões agora. De novo, eu sei que foi rápido, eu sei que foi resumido. Eu fiz isso de propósito, pessoal. Isso aqui é só um desencargo de consciência para a gente revisar os principais relacionamentos e atributos e operações de classe, para que serve uma classe, como é que ela está estruturada, esse tipo de coisa. Só para a gente poder voltar para as nossas questões e resolver cada uma delas, tá? Se você não entendeu o que eu falei aqui até agora, isso é um sinal que você ou não estudou isso ou não está lembrado. Se você não estudou ou não está lembrado, eu peço, estou pedindo pela terceira vez aqui. A gente está no primeiro treino, estou pedindo pela terceira vez. Eu peço que você pare e revise a aula teórica sobre isso daqui. A aula de UML foi uma das aulas que eu tive o maior cuidado de fazer, gravar lá, já tem 1 ano e pouco que eu gravei essa aula, com os maiores detalhes da UML. Então, se você não entendeu, pare, volte e estude o material teórico. Porque daqui para frente, eu vou trocar de slide agora, a gente só vai resolver questões. Certo? Beleza, então deixa eu voltar aqui para a gente fechar esse trecho resolvendo algumas questões. Olha só. Bom, tá aí na tela para vocês um diagrama de classe, né? Então, com base nesse diagrama UML acima, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Está representada uma relação de composição entre a classe funcionário e a classe currículo. Então, vamos voltar no diagrama para ver, né? Funcionário e currículo ali em cima, pessoal. Aquele losango com a ponta fechada, né? Preenchida de preto. Que relacionamento é esse? É composição? É, exatamente, composição. Falei para vocês, relacionamento de composição é um relacionamento todo parte, onde você tem uma restrição um pouco maior, né? Onde o todo controla o ciclo de vida das partes e as partes não podem compartilhar relacionamentos. Qual é a anotação que eu mostrei para vocês para o relacionamento de composição? É uma linha sólida com o lado da composição preenchido com um losango pintado, né? Pintado de preto, um losango preenchido, certo? Poderia ser uma agregação se esse losango ele tivesse aberto, se ele não tivesse preenchido, se ele não tivesse pintado. Mas como está preenchido, é um relacionamento de composição, sim, entre funcionário e currículo, aquelas duas classes ali de cima. Verdadeira essa primeira questão, certo? Está representado uma relação de composição entre funcionário e currículo, verdadeiro. Vamos ver a próxima. Os atributos de objetos da classe funcionário poderiam ser diretamente acessados por objetos da classe currículo. Então vamos lá. Olha só. A classe funcionário tem vários atributos, tá, pessoal? Matrícula, nome, CPF, data de nascimento e salário. Aí a questão está dizendo, esses atributos da classe funcionário, eles podem ser acessados diretamente pela classe currículo? Não. Por quê? Porque a classe funcionário, pessoal, tem atributos, todos eles são protegidos. Aquele joguinho da velha ali, antes dos atributos, quer dizer que esses atributos têm visibilidade protegida. E a visibilidade protegida diz o quê? Que o atributo ele só é acessível dentro da classe que o declara ou pelas subclasses da classe. A classe currículo, obviamente, nem é a própria classe funcionário, né? É outra classe, e nem é uma subclasse. Não é nada. A classe currículo tem um relacionamento de composição com a classe funcionário, mas é outra classe que não vai conseguir acessar diretamente esses atributos dentro de funcionário, matrícula, nome, CPF, etc. Por quê? Porque matrícula, nome, CPF, etc. são atributos com visibilidade protegida. E a visibilidade protegida diz, o atributo ele só é acessado dentro da classe ou pelas subclasses da classe. Então quem é que poderia acessar esses atributos aí? Matrícula, nome, CPF, etc. A própria classe funcionário, óbvio, e essas duas classes aqui de baixo, ó. Programador e gerente, porque herdam, porque são subclasses dela. Agora, currículo não. Currículo não pode acessar diretamente. A questão diz que poderia e por isso está falsa. Vamos ver a 114. Na classe gerente ocorre a sobrecarga do método calcula salário. Vamos lá, classe gerente, pessoal. A gente tem um método calcula salário aparecendo ali naquela classe, certo? Que retorna um tipo double. Beleza, esse mesmo método calcular salário, se vocês olharem na classe funcionário, também aparece, concorda? Olha ali, ó, no compartimento inferior da classe funcionário, tem um método calcular salário. Também tem, beleza. Só que a questão diz o seguinte, nessa classe gerente, ó, ocorre a sobrecarga do método calcular salário. Essa classe aqui de baixo, gerente, está
fazendo uma sobrecarga no método calcular salário? Não, pessoal. Sobrecarga é polimorfismo estático, não é polimorfismo dinâmico. O que ocorre aí entre a classe gerente e funcionário é sobreposição, sobrescrita, e não sobrecarga. Sobrecarga é quando você tem numa mesma classe o mesmo nome do método aparecendo. Na mesma classe. É como se na própria classe funcionário aparecesse várias vezes o método calcular salário, só que com assinaturas diferentes. Não é o que está acontecendo aqui. Isso seria uma sobrecarga, mas o que está acontecendo aqui nesse diagrama é sobreposição. É polimorfismo dinâmico. Certo? Sobreposição também conhecido como sobrescrita. Tanto sobreposição como sobrescrita estariam corretos, mas sobrecarga não. Sobrecarga é polimorfismo estático. O que está aparecendo nesse diagrama é polimorfismo dinâmico entre a classe gerente e funcionário. Certo? Expliquei várias vezes a diferença entre polimorfismo estático e dinâmico no terceiro módulo desse nosso curso. Se você não sabe o que é, volta lá e revisa. Eu também explico isso na aula de análise de projeto teórica que já está gravada para vocês. Certo? Então, respondendo a questão, essa 114 está falsa, porque entre a classe gerente e a classe funcionário não ocorre a sobrecarga desse método, ocorre a sobreposição, ocorre a sobrescrita do método. Falso por causa disso. E a última. De acordo com as características da relação entre a classe funcionário e a classe currículo, ao se excluir um funcionário desse sistema, também deverão ser removidos os dados curriculares da base de dados. Verdadeiro, né, pessoal? O que ele está dizendo? Ó? Se eu excluir a classe funcionário, eu também tenho que apagar a classe currículo da minha memória? Todos os objetos da classe currículo da minha memória? Sim! Sim, porque existe um relacionamento de composição entre funcionário e currículo. E eu falei para vocês, o relacionamento de composição ele é um relacionamento um pouco mais forte. Ele diz o seguinte, o todo controla as partes. Então, se você matar o todo, você também mata as partes. Qual é o todo aí, pessoal? O losango, ele sempre aponta para o todo. Ele sempre está do lado da classe que é o todo. Então, qual é o todo aí? É a classe funcionário, certo? E o currículo é a parte. Então, o currículo faz parte dessa classe funcionário. Um funcionário pode ter, no caso aí, um currículo só, porque está 1 para 1, mas poderia ter N se fosse um outro tipo de modelagem. Mas aí, no caso, está 1 para 1. Mas o fato é, existe um relacionamento de composição entre funcionário e currículo. Então, o funcionário, que é o todo desse relacionamento, controla as partes, que é exatamente a classe currículo. Então a questão está dizendo o seguinte, ó, de acordo com as características dessa relação entre a classe funcionário e currículo, se eu excluir um funcionário, eu também tenho que excluir os currículos desse funcionário? Sim, porque é um relacionamento de composição. Se fosse agregação, não. Mas composição, sim, porque é um relacionamento um pouco mais forte e tem esse tipo de característica. Certo? Verdadeira essa 116. Porque exatamente o relacionamento é de composição. Se eu excluir a classe funcionário, os objetos da classe funcionário da minha memória, eu também tenho que excluir os objetos currículo da minha memória, porque é um relacionamento de composição. Foi exatamente isso que falou a 116, ela está verdadeira. Ok? Beleza. Então, nesse trecho a gente revisou diagrama de classes, os principais relacionamentos, atributos, operações, visibilidade, o que é uma coisa abstrata, como é a notação de elementos abstratos, elementos estáticos, escopo de instância, escopo de classe, o que é o ML e para que serve o ML. Revisamos várias coisas e por isso talvez o texto tenha ficado até grande demais, mas paciência, pelo menos a gente já se livrou disso daqui. Fizemos essas primeiras questões aqui, né, para começar de leve, começar aos poucos, vendo principalmente o diagrama de classe, que é um dos mais importantes do ML. A gente volta no próximo trecho falando sobre características gerais da ML, suas visões arquiteturais e coisas desse tipo, e vendo mais diagramas, ok? Até daqui a pouco.